minha voz. Olha que eu nunca tive uma introdução como essa. Vivi do céu. Para! Nunca. Que linda, obrigada. Porque eu vi aqui, né? Você trouxe já um elemento cheio de detalhes, né? Para essa entrevista. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar, que é perceber. Então, eu estou percebendo, né, que você estudou o que aconteceu comigo para compartilhar com quem está assistindo informações que podem ser úteis. E quando você abre dizendo sobre como a minha voz, que é tão forte, falhou, eu só posso reconhecer assim, e dizer muito obrigada, porque você está trazendo uma coisa muito importante. Que se nós tivermos presença... Eu estou vendo que você está emocionada. Fiquei. Os seus olhos estão me dizendo que você está emocionada, né? E não é porque a gente tem voz forte que a gente não pode ficar frágil. Não é porque nós somos mulheres ou homens ou somos pessoas que aparentemente somos muito fortes que a gente não precise de ajuda. E para a turma de RH, eu entendo que é uma turma que eu gosto muito de trabalhar, o RH e a liderança, porque são muito cobrados, apanham demais e recebem um peso muito tamanho. E aí parece que todos os problemas da empresa é porque o RH não sabe lidar ou porque o chefe é tóxico. Não estou dizendo que isso não exista. Mas hoje, Vivi, eu trabalho muito com a autorresponsabilidade. E se o ambiente que eu trabalho já reconheço que não é sustentável, ou que a liderança que trabalha comigo ela ainda está, ela ainda está desatualizada, ou seja, praticando assédio e outros movimentos que não são sustentáveis, eu preciso me retirar. Então, a presença... que a gente fala tanto sobre presença, significa reconheço que esse ambiente não é para mim, eu preciso sair. Porque não há boleto mais importante do que a minha saúde. Certo? Então, quando você me pergunta quando que minha voz falhou quando... Olha que curioso, eu nunca falei isso em podcast nenhum. Eu não percebi que, ao entrar naquela emissora, a primeira coisa que tentaram me colocar como inferior foi a minha voz. Eu saí do Grupo Bandeirantes de Comunicação, em que eu era voz padrão, inclusive da Rádio Bandeirantes, e era uma coisa engraçada, porque a turma dizia que eu impostava a voz e tal, e você vê que desde que eu cheguei aqui, a minha voz sempre foi mais grave do que o normal desde a infância. Tanto que quando eu trabalhei no Fantasia, eu tinha 16 anos, e aí não sei se você se lembra, né? Quem viveu a década de 90, eu fazia um programa, não é o Tutti Frutti que as meninas ficavam nuas, é o Fantasia, que fazia assim, sabe, né? Porque senão, tem uma galera que me diz, você é aquela que mostrava o peito? Não. Eu sou aquela que falava, né, da previsão do tempo, né? Uma coisa assim. Previsão do tempo, não, antes, o Fantasia. Porque foi no Fantasia, como bailarina, que eu ouvi o Arnaldo Sacomani comentando sobre a minha voz. E ele me disse, o que você vai fazer quando você crescer? Eu tinha 16 anos quando eu trabalhava Fantasia. E aí eu falei, não faço ideia, minha família mora no Paraná, isso aqui tudo é uma brincadeira, né? Eu tinha 16 anos. Ele falou, vai procurar um curso, vai procurar jornalismo, porque sua voz transmite credibilidade. E pode ser que, dependendo do que você fizer, você vai ser ouvida, vai ter sucesso e tal. Isso eu ouvi em 1997. E aí roda a fita, logo que eu ouvi isso, onde eu estava, no tempo seguinte, no curso de rádio locutora do Senac. Então, eu ouvi um comentário do Arnaldo Sacomani, eu fui e me especializei. Roda a fita, passo pelo Band News, passo pela Band, vou me aprofundando cada vez mais no Hard News. Quando eu chego na Globo, um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi relacionado à minha voz. Que ela era feia, que eu estava impostando e que eu devia mudar a minha voz. Nossa. E aí eu fiquei muito impressionada com aquele tipo de feedback para uma pessoa que tinha acabado de chegar. E aí eu pensei, mas será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Nossa, era quem você é. Você pode mudar minha cor do cabelo, você pode mudar... Olha, não gostei do seu cabelo, não gostei da sua maquiagem, não gostei da sua roupa. Isso dá para mudar. Sim. Agora, voz, timbre de voz, não dá para mudar. Sim. Você pode aperfeiçoar, você pode
melhorar de diversas formas, mas timbre é timbre. Aí, eu não sabendo quem eu era, e aí entra agora a questão. Eu fui ao banheiro, chorei muito e vomitei muito. Primeiros dias de empresa. Primeira semana, deve ter sido 3, 4 dias depois de eu entrar. Hoje, olhando para trás, eu vejo que aquilo não foi contra mim, não foi pessoal. Mas não foi a melhor maneira de receber alguém novo no ambiente. Então, quem está no ambiente profissional e recebe pessoas de fora precisa ter muito cuidado em como você acolhe. Nossa. Né? Mas vamos lá, só porque tudo isso porque você começou a me perguntar sobre sobre quando a minha voz. voz falhou. Então, foi a minha voz que me levou ao jornalismo, por um comentário do Arnaldo Sacomani. Tá. Quando eu estou no jornalismo, e aí eu chego na Globo, foi um feedback que eu vi que me deixou muito triste, chateada, mas ok. Engole o choro e manda bala. E aí, quase 7 anos depois disso, aí sim a minha voz falha ao vivo. Quase 7 anos depois, então, eu fiquei 6 anos e pouco na Globo. Eu estava ao vivo falando da previsão do tempo, mostrando aqui as capitais, a temperatura, né, das capitais, e eu passo pelo norte, pelo nordeste, pelo centro-oeste, pelo sudeste. Quando eu chego no sul, eu esqueço o nome da capital do meu estado. Aparentemente isso é muito pequeno, mas para quem está numa fase de esgotamento, esquecer chave de casa, bolsa, é uma coisa. Agora, esquecer onde você mora é muito grave. Então, se você que está nos assistindo, se você estiver tendo algum tipo de esquecimento, observe. Algumas coisas são comuns você esquecer, outras não. Outras nós não podemos normalizar. Então, naquele momento, eu esqueci o nome Curitiba. Certo? Por dentro, como eu estava? Colapsando. Isabela, defina colapso. Vamos lá. Olha, ela já pergunta, ela já responde. Isabela, defina colapso. A visão ficou turva, a boca ficou seca, o coração disparou. Mas isso já acontecia com frequência antes? Não. O meu corpo se manifestava com vários sinais e sintomas. Eu já tratava de vários problemas de saúde antes disso. Então, o corpo Mas era vai tudo normal, né? O corpo vai dando sinais. Sempre. Sempre, Vivi. Assim como a atmosfera nos dá sinais quando o tempo vai mudar, quando vai chover, quando não vai chover. Você, adulto, você saca os sinais. E aí, se você não vai tomar uma providência, é uma decisão sua. Exemplo, aqui em São Paulo, se o céu começa a escurecer, acredito que em qualquer lugar do planeta, o céu começou a escurecer. Você sentiu que a pressão atmosférica mudou um pouco, está meio abafado, vai chover. Se você sair de casa e mantiver a janela aberta e chegar e tá tudo molhado em casa, não adianta reclamar de São Pedro para São Pedro. Não. E a mesma coisa conosco. Quando nós vamos negligenciando certos sinais, eu vou culpar quem? Eu sei que existem espaços ultratóxicos que vão adoecendo, sim. Mas eu não posso reclamar de um ambiente tóxico se eu tenho comportamentos tóxicos. Eu não posso reclamar que a banda toca dessa maneira onde eu escolhi trabalhar se eu não estou observando os sinais que meu corpo está me dando, que aquele local não é mais para mim. E ok. Vamos aceitar este luto, vamos aceitar este encerramento de ciclo com o mesmo entusiasmo que a gente começou. Só que nós não fomos educados a isso, Vivi. Nós somos educados a ter mais, a fazer mais, a ter mais amigos, a fazer mais coisas. Nós não fomos educados a fechar ciclos para seguir mais leve. E a gente tem uma subordinação muito pesada, né, Isa? Que vem, acho que, do tempo da escravidão, que a gente tem que ser subordinado, a gente tem que suportar, a gente tem que ter aquela carreira, a gente tem que. Então, eu vejo que o profissional, se ele se abre em algum momento, dizendo, puxa, eu estou vulnerável, não estou... Ele é super mal visto, ele fala, como vai ser minha reputação aqui? Como eu mudo de cargo? Exato. Então, tem muitos medos envolvidos. E são nesses medos que nós vamos nos negligenciando. Por quê? Por conta dos boletos. É por isso que eu já disse na largada. Não há boleto mais importante do que a sua vida. Então, só para fechar aqui a primeira pergunta que você me fez, como foi que a minha voz falhou? Então, eu descrevi o que aconteceu comigo naquele momento ao vivo. É como se tivessem 30 segundos
de branco total, em que eu não sabia quem eu era, para onde eu ia, onde eu estava. Workaholic, como sempre fui, apaixonada pelo que eu faço, como sempre fui, comprometida, como sempre nos cobram, eu encerrei o meu expediente ainda. Eu terminei esse jornal, eu fui ao banheiro, tomei água, me recuperei e fiz mais um jornal. Quando acabou meu expediente, eu fui ao médico, sob risco de convulsão. Então, o que é isso? Uma Até mulher aí você forte? não sabia. Isso é uma mulher forte ou é uma mulher sem juízo? Porque eu cheguei sob risco de convulsão no médico. Eu me lembro de ter tido microapagões no deslocamento do trabalho que eu tinha até o médico, em que o farol fechava, né? O farol fechava, eu estava dirigindo. Ainda foi dirigindo. Opa, lógico. não somos mulheres. Super mulher, Mulher Maravilha. Aí eu me lembro que o farol fechava, eu fechava o olho. Nossa, que delícia. Aí eu ouvia a buzina e eu acordava. Então, assim, eu sentia prazer no farol fechando, que aí eu podia fechar o olho, é como se eu tivesse Uma pausa. uma micro cochilada do nível de esgotamento que eu estava. Né? O corpo já estava totalmente... já tinha ultrapassado todos os limites. E aí, Vivi, eu recebo o diagnóstico nesse dia, dia 18... Não, dia 14 de agosto de 2018. E aí começa uma grande jornada de tratamentos, autoconhecimento, tristeza, autoconhecimento, decepção, autoconhecimento, e vamos, né? Uma lição atrás da outra. Então, essa foi a jornada.